Os principais momentos entre os julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Plenárias está começando agora. Sessões dos dias 24 e 25 de abril de 2013. Dia 25, já invertendo um pouco a ordem, caracterizado pelas matérias penais. E no dia 24, uma grande quantidade de temas diferenciados, até conflito de competência nós tivemos. Nós tivemos essa semana um passeio, mais uma vez, pelo direito penal, direito tributário, matéria, inclusive, processual, muita matéria processual, conflito de competência, intimação pessoal de procurador federal e também direito internacional envolvendo um habeas corpus de um estrangeiro que teria sido expulso do Brasil após uma condenação aqui pela Justiça Brasileira por tráfico internacional de drogas. Bom, vamos ver todos esses temas que foram julgados, portanto, durante a semana no plenário do Supremo Tribunal Federal e o que você acompanhou ao vivo direto do plenário e hoje os principais momentos aqui no Plenárias. Começando com a sessão da quarta-feira, agravo regimental no conflito de competência 7.231. Relator ministro Marco Aurélio, Estado do Amazonas versus Juiz do Trabalho da 6ª Vara do Trabalho de Manaus. Um agravo regimental contra uma decisão sobre um conflito negativo de competência entre o TST e o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Amazonas, que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa em que haveria o envolvimento do conflito trabalhista. Alegou o agravante que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada, baseada no sentido de que é competência da Justiça Comum do Estado do Amazonas julgar as reclamações dos servidores contratados com base em lei estadual sobre o tema e na Constituição. Para o ministro Marco Aurélio, o processo é caracterizado, sim, pela presença de elementos do direito do trabalho. No rol de parcelas pretendidas, constam aviso prévio, fundo de garantia do tempo de serviço não depositado e multa a ele relativa, a correspondente ao artigo 477, parágrafo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho, férias, entre outras parcelas. Deve-se concluir que se veiculou tudo a partir de premissa única da relação jurídica seletista. Evidentemente, cumpre à jurisdição civil especializada do trabalho atuar, decidindo como entender de direito. É inadequado na espécie o que é assentado em apreciação precária e efêmera na ação direta de inconstitucionalidade 3.395 DF. No campo acautelador, apenas se afastou a interpretação do inciso 1 do artigo 114 da Carta Federal, na redação imprimida pela Emenda Constitucional número 45/2004, que possa implicar reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para examinar conflitos concernentes a regime especial de natureza jurídico-administrativa, uma vez que a relação jurídica em questão é de cunho trabalhista. Daí ter resolvido o conflito de competência no sentido de caber à Justiça do Trabalho julgar a demanda tal como proposta, até mesmo para declarar, se for o caso, o autor carecedor da ação proposta. Ante o quadro, o presidente desprovejo regimental. Um pequeno detalhe, você deve ter reparado a imagem, quem presidiu a sessão, tanto da quarta quanto da quinta-feira, foi o vice-presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, pois durante a semana o ministro Joaquim Barbosa, presidente da Corte, está em viagem oficial. Inclusive, ele ministrou uma palestra no início da semana na Universidade Norte-Americana de Princeton, e por isso a sessão foi presidida, as sessões tanto da quarta quanto da quinta foram presididas pelo ministro Ricardo Lewandowski. Karina, voltando ao tema em questão, um detalhe que, como nós dissemos, tratou-se de aqui um conflito de competência negativo. Vamos aproveitar e falar para o telespectador? Qual era a discussão aqui? O juiz da Vara do Trabalho entendeu que ele não era competente para julgar essa determinada demanda, embora se tratasse de uma empregada pública, uma servidora do Estado, que buscava o reconhecimento do vínculo trabalhista. Quando a Vara do Trabalho não reconhece esse vínculo, ela entende que há uma
uma competência negativa, não é essa justiça apta para processar e julgar aquela demanda. A Justiça do Estado, o juiz de direito do Estado do Amazonas, também se declarou que não era competente para julgar a demanda, porque a ação era de natureza trabalhista. Então, de um lado, a Justiça Trabalhista entendendo que se tratava de servidor e, portanto, um contrato administrativo apto a ser julgado pela Justiça Comum, e a Justiça Comum entendendo que se tratando de vínculo de emprego trabalhista, que era um dos pedidos, além das verbas rescisórias que ela buscava, seria da Justiça do Trabalho. Pronto. Instalado está um conflito negativo de competência. Nenhum juiz, nenhuma dessas duas justiças consideram-se competentes para processar e julgar a demanda. E aí o conflito de competência acaba sendo suscitado também no TST, chegando até o Supremo Tribunal Federal para decidir qual é a justiça competente para atuar nesses casos envolvendo servidores e a sua relação com o Estado. É a Justiça do Trabalho ou é a Justiça Comum? Para o ministro Marco Aurélio, ministra Rosa Weber e ministro Theoriza Vaz, que a competência seria sim do Tribunal do Trabalho e, portanto, negavam provimento a esse conflito de competência para confirmar a decisão que já havia sido proferida e reconhecida a Justiça do Trabalho como competente. Mas o ministro Luiz Fux abriu a divergência. E é exatamente o que nós vamos rever agora. A competência ela é fixada exatamente tendo em vista o interesse tutelável. Quando o interesse tutelável é da parte, por exemplo, que não pode se deslocar para algum lugar, a incompetência relativa até se prorroga, porque se ele aceitar debater naquela outra sede, não há nenhuma... O legislador não pode ser mais realista do que o rei. Mas aqui o legislador teve uma intenção clara, ele fez com que o interesse público na defesa dos contratos administrativos sobrepujasse a competência racional em matéria, assim como ele permitiu também a execução de contribuição previdenciária na Justiça do Trabalho. E é uma competência constitucional que a parte não pode, através de um artifício na elaboração do pedido da causa petente, fazer deslocar a competência constitucional para uma outra justiça. Por força dessa DI, não vejo como escapar aos efeitos vinculantes da liminar proferida nesta ação de controle arbitrário de constitucionalidade. Karina, no final das contas, para quem ficou definida a competência? Nesse caso, confirmou-se mais uma vez a jurisprudência do Supremo, a competência da Justiça Comum para apreciar aquela demanda envolvendo uma servidora com o Estado, e não a Justiça do Trabalho, como havia entendido o ministro Marco Aurélio, Theoriza Vaz e Rosa Weber, que ficaram vencidos nesse caso. Portanto, deram provimento ao conflito de competência e fixaram a Justiça Comum do Estado do Amazonas como a competente para processar e julgar a demanda daquela empregada pública. Destaque da quarta-feira, vamos para mais um julgamento que aconteceu neste dia 24 de abril. Recurso extraordinário com agravo 648.629. Relator, ministro Luiz Fux. INSS versus Carmen Pereira da Silva. Recurso extraordinário contra a decisão da turma recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio de Janeiro, que entendeu ser intempestivo recurso interposto pelo INSS, entre outros pontos, pelo entendimento de que a obrigatoriedade de intimação pessoal dos ocupantes do cargo de procurador federal, prevista em lei, não seria aplicável ao rito dos Juizados Especiais Federais. Alegou o recorrente que a decisão violou o artigo da Constituição Federal, pois teria violado o chamado princípio do contraditório e da ampla defesa, além de atentar contra o princípio do devido processo legal. O relator, ministro Luiz Fux, entendeu que a intimação pessoal não se aplica aos procuradores federais. Trago ainda, senhor presidente, uma série de dados do CNJ para demonstrar que efetivamente esse sistema tem dado certo e a sua modificação poderia trazer embaraços ao microsistema dos juizados especiais, assentando que atualmente, inclusive, a questão vem perdendo importância prática em razão da instalação do serviço de intimação das partes por meio eletrônico, como preconiza o artigo 8º, parágrafo 2º da Lei 10.259, que regula o processo eletrônico. É que a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio considera-se pessoal para todos os efeitos legais. De sorte, senhor presidente, que a figura é absolutamente razoável à vista dos cânones constitucionais de simplificação e celeridade, continuar essa praxe da intimação como vem ocorrendo, para que não criemos uma burocracia desnecessária e, ao mesmo tempo, infirmemos o escopo da Constituição Federal, que foi exatamente o de criar
uma justiça simples, uma justiça rápida, uma justiça desformalizada que seja acessível à população menos favorecida. Por esses fundamentos, senhor presidente, pelo mais que consta do voto, eu estou propondo conhecer o agravo que foi convertido e negar provimento ao recurso extraordinário com repercussão geral. Karina, nesse caso, foi exatamente esse voto do ministro Luiz Fux que teve a tese vencedora no plenário. Agora é interessante esclarecermos um detalhe. Por maioria de votos, portanto, foi decidido que a regra prevista no artigo 17 da Lei 10.910 não se aplica aos procuradores federais que atuam no âmbito dos juizados especiais federais. Não é uma regra absolutamente genérica em relação aos procuradores federais. Não, a lei prevê que eles devem ser intimados, mas pelo entendimento do Supremo que se firmou essa semana, os juizados especiais federais, no âmbito dos juizados, a ideologia dos juizados é justamente uma celeridade processual, um processo que, em razão da sua menor complexidade, vamos dizer assim, ele necessita de uma tramitação mais acelerada e que isso não seria absolutamente compatível com essa ideologia. Então, nesse ponto, eles entendem que essa lei não se aplica aos juizados justamente para se ganhar essa celeridade. Os procuradores federais e procuradores do Banco Central, de acordo com essa lei de 2004, continuam sendo intimados pessoalmente? Sim, mas não nos juizados especiais federais, conforme decidiu o Supremo nessa semana. E assim, tivemos a negativa, mais uma vez, desse recurso extraordinário do INSS para proclamar esse resultado e afastar a incidência da lei nesse ponto específico. Karina, estes foram os destaques da sessão plenária da quarta-feira, dia 24 de abril de 2013. Depois do intervalo, os destaques da sessão plenária da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Plenárias está de volta. Destaques da semana, sessões dos dias 24 e 25 de abril de 2013. Neste segundo bloco, os destaques da quinta-feira, dia 25, começando com o inquérito 2588. Relator ministro Luiz Fux, Ministério Público Federal versus Emanuel Fernandes. Inquérito instaurado para apurar suposto crime de desvio de rendas públicas em proveito de terceiro, tipificado na legislação, que teria sido praticado pelo investigado na condição de prefeito do município de São José dos Campos, em São Paulo, e que teria, de maneira consciente e voluntária, segundo consta da denúncia, desviado por meio de um contrato e dos chamados termos aditivos que constam desse contrato, rendas públicas em proveito de uma empresa chamada Refeicheque Administração Limitada. Karina, recebimento de denúncia para se aceita transformação em ação penal ou não. Nesse caso, esse inquérito veio para o Supremo em razão da diplomação dessa pessoa como deputado federal. E assim sendo, a competência para processar e julgar a demanda acaba sendo do Supremo Tribunal Federal em razão de ser um parlamentar federal nos termos da Constituição. Nesse caso, os ministros analisaram se os indícios, os elementos de informação trazidos na denúncia pelo Ministério Público estavam numa forma mínima exigida para o recebimento da denúncia e, como você disse, a transformação dessa denúncia numa ação penal, o recebimento da ação penal. E foi exatamente isso que aconteceu no plenário da quinta-feira. Os ministros acabaram recebendo a denúncia contra o deputado federal, no sentido de que haviam, sim, indícios fortes de que ele teria supostamente, quando prefeito, praticado o chamado crime de responsabilidade, previsto numa lei, num decreto-lei 201, de 67, que trata exatamente dos crimes de responsabilidade dos prefeitos. Então, ele supostamente teria desviado esse dinheiro público para essa empresa e isso será apurado efetivamente, se aconteceu ou não, durante a instrução do processo na tramitação da ação penal, que correrá aqui no Supremo enquanto este parlamentar for deputado federal. Quando terminar o mandato e ele não se reeleger para o mesmo cargo ou para um outro cargo eletivo no âmbito federal, aí a competência do Supremo cessa, voltando às instâncias ordinárias. Pois é, e pelo voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem os fatos apresentados foram suficientes para o voto a favor do recebimento da denúncia. Exatamente em razão desses fatores acrescidos, de todos esses vícios e rituais, é que eu verifico que realmente nós estamos não diante de um administrador inepto, que não age com dolo, mas age com inaptidão, não. A dúvida razoável que se põe aqui nesse início de investigação
é de que realmente houve o cometimento de um ilícito que precisa ser pesquisado mais a fundo e que o que vem sendo feito, em primeiro grau, em relação aos integrantes da empresa favorecida. O Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, assentou que o vasto conjunto probatório dos autos, quando evidencia que o acusado se encontra à frente da administração do município e, apesar de ocasionalmente transferir a respectiva gestão à vice-prefeita, mas de próprio punho assina os documentos, ele realmente age com um dolo que precisa ser pesquisado no curso da ação penal, e foi assim que se decidiu na AP 409, da relatoria do ministro Aires Brito, Tribunal Pleno, julgado em 13 de maio de 2010. De sorte que, à luz da prova documental e de tanto quanto já foi exposto pelo eminente representante do Ministério Público, oralmente e por escrito, e porquanto aqui evidenciamos aquilo que nos levou à nossa convicção, a minha proposta de voto é de que, efetivamente, esse fato, ele se amolda ao delito previsto no artigo 1º, inciso 1º, do Decreto-Lei 201, na modalidade de desviar a renda pública em proveito alheio. Por esses fundamentos, eu voto pelo recebimento da denúncia nos termos do artigo 7º da Lei 8.038. Aceita a denúncia proposta neste inquérito, transforma-se, portanto, em ação penal. A decisão foi por unanimidade no plenário do Supremo Tribunal Federal. Outro destaque da sessão plenária da quinta-feira: habeas corpus 97.009, relator ministro Marco Aurélio, Johannes Heinrich Matthias versus relator do habeas corpus 94.961 do Supremo Tribunal Federal. Um habeas corpus com pedido de liminar em face de ato do relator desse habeas corpus, que foi citado, 94961 do STF, que negou seguimento ao entendimento de que se tratava de mera reiteração de outros 2 habeas corpus anteriormente apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, Karina, temos um histórico de habeas corpus envolvendo este caso. A tentativa aqui, nesse caso do estrangeiro alemão, era de anular o processo que havia condenado ele por tráfico de entorpecentes, tráfico internacional de drogas, e também contestar e tentar anular o decreto de expulsão que teria sido determinado logo após a sua condenação pelo tráfico internacional de entorpecentes. Então, nesse sentido, ele começa a impetrar uma série de habeas corpus contra decisões do relator, que acaba culminando com esse que foi julgado essa semana, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Nesse habeas corpus, o ministro Marco Aurélio entendia, sim, que deveria ser conhecido esse habeas corpus para fazer retornar o anterior, que era da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que procura-se por esse do ministro Marco Aurélio atacar a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, porque a pauta do julgamento não teria sido publicada e que isso teria, de uma certa forma, violado o direito de contraditório de ampla defesa. Mas essa não foi a decisão que foi proferida pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que acabaram aplicando o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal para entender que, contra a decisão que nega seguimento ou não conhece, ou a decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, que indefere o seguimento de um habeas corpus, não é cabível um novo habeas corpus. E, nesse sentido, se formou uma maioria pelo não conhecimento do habeas corpus. Sequer adentrou-se ao mérito e todos aqueles argumentos. Por quê? Isso já vinha sendo debatido e discutido no Supremo e já havia sido indeferido. Então, havia uma argumentação de que esse habeas corpus seria uma mera reiteração de outros já apreciados, julgados e indeferidos pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, até uma curiosidade, como exatamente o ministro Ricardo Lewandowski era o relator exatamente de um desses habeas corpus impetrados anteriormente, houve a necessidade de o ministro estava presidindo a sessão plenária, o ministro Ricardo Lewandowski, como vice-presidente da Corte, e ele se declarou impedido e passou a presidência da sessão naquele momento para o decano da Corte, ministro Celso de Mello. E transcorreu o julgamento com, primeiramente, a apresentação do posicionamento do ministro relator, ministro Marco Aurélio, que elencou os argumentos e o histórico anterior dos habeas corpus apresentados. E, como já vimos, houve entendimento de que não teria havido para ele, relator, a chamada reiteração de argumentos. Da leitura que fiz,
observa-se que a problemática da ausência da publicação prévia da pauta não foi suscitada. O habeas corpus 89.588, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, teve o segmento negado por se tratar de repetição da impetração distribuída ao ministro Sepúlveda pertence. A meu ver, portanto, a arguição de nulidade do julgamento da apelação criminal presente o erro ou a falta de publicação da pauta não consubstancia mera reiteração. Ante o quadro, voto no sentido de determinar o regular processamento do habeas 94.961. Aqui, a divergência partiu do ministro Teori Zavascki, para quem o habeas corpus não deveria sequer ser conhecido. A decisão monocrática negando seguimento a um habeas corpus manifestamente improcedente, como parece ter sido o caso, já que reproduziu um habeas corpus anterior, é formalmente legítima, está legitimado o relator com base nessa lei, e dessa decisão cabe um agravo interno. A substituição desse agravo interno por um outro habeas corpus, me parece que retira a via ordinária de provocação do colegiado, que seria esse agravo interno. De modo que esse habeas corpus, esse segundo habeas corpus, nada mais faz do que substituir o agravo interno previsto na lei. Então, me parece que, se a lei prevê esse agravo interno, fica superada a questão do acesso ao colegiado. No meu entender, o caminho adequado, nesses casos, seria esse agravo interno e não outro habeas corpus. Então, com essas razões, já é uma sinalização quanto ao não cabimento do habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional. Eu fico contente com a ótica de Vossa Excelência. Aqui seria um caso típico de substituição. E não vamos dizer que, sendo o prazo de 5 dias apenas, haja qualquer prejuízo em utilizar aqui a via ordinária. E a via ordinária é o agravo interno previsto na lei. De modo que, acrescentando essas razões, eu voto no sentido de não conhecer do habeas corpus. Karina, a maioria não acompanhou o relator, Marco Aurélio. Não acompanhou, e o habeas corpus, mais uma vez, não foi conhecido por esse entendimento de que não seria cabível. O ministro Teori Zavascki traz uma outra questão processual, que o recurso cabível para atacar a decisão seria o agravo e não o habeas corpus, mas no frigir dos ovos acabou que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que esse habeas corpus não poderia ser conhecido, e a questão da anulação do processo penal que havia condenado esse estrangeiro e da expulsão decretada pelo ministro da Justiça acabou sequer sendo analisada pelo Supremo, porque isso era mérito. Se no conhecimento não estão preenchidos os requisitos para a propositura da ação, não se adentra, inclusive, ao mérito. Essa foi uma decisão por maioria, como vimos. Outro destaque da quinta-feira, julgamento conjunto, inquérito 3.102 e inquérito 3.141, relatoria do ministro Gilmar Mendes, Ministério Público Federal versus Newton Cardoso e Newton Cardoso Júnior. Recurso em sentido estrito contra a decisão do juiz federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais, que rejeitou denúncia oferecida para apurar suposta prática dos delitos tipificados no artigo 297, parágrafo 4º e 337-A, ambos do Código Penal. A decisão determinou o arquivamento provisório dos autos, com a ressalva do artigo 18 do Código de Processo Penal. Seguinte fundamento, que o débito previdenciário, de que tratava exatamente a denúncia, não teria sido constituído definitivamente e que o chamado delito de falso atribuído a um dos denunciados foi crime meio para a consecução da sonegação de contribuição previdenciária. Karina, aqui é uma questão interessante, porque são recursos contra a decisão de outro nível do juízo, porque estamos falando de inquérito, então o telespectador já deve raciocinar. Simplesmente a apresentação de denúncia pelo Ministério Público. Mas no próprio processo, até no resumo no site, nós vemos que se trata de recurso contra uma decisão de outro juízo. Quer dizer, explica isso para a gente, como é que foi isso? Exatamente. A pergunta que se faz aqui é como é que esse recurso em sentido estrito chegou até o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o juiz de primeira instância rejeitou a denúncia e contra essa denúncia, essa rejeição da denúncia, cabe
de acordo com o Código de Processo Penal, esse recurso chamado recurso em sentido estrito, que a princípio seria julgado pelo próprio Tribunal de Justiça. No entanto, quando houve a publicação da sentença, no dia seguinte, pelo que foi relatado no plenário, esse deputado federal foi diplomado enquanto parlamentar federal. Diplomado, a partir da diplomação, a prerrogativa de foro em razão da função vem para o Supremo Tribunal Federal, e daí esse recurso ter vindo para o Supremo, e da decisão dos ministros em relação a esse recurso, haveria assim o recebimento ou não da denúncia. Então, por esse motivo, esse recurso em sentido estrito vem ao Supremo para ser analisado se mantinha, os ministros para decidirem se mantinha ou não aquela denúncia de primeira instância que havia rejeitado a denúncia contra este parlamentar e Newton Cardoso Júnior. No caso, portanto, vamos agora checar como foi o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, não vislumbro assim necessidade e utilidade na solicitação de certidões ou relatórios de movimentação processual. Afinal, as diligências e provas devem se dirigir à descoberta dos fatos para os quais a movimentação dos relatórios em nada contribui. Aliás, salvo demonstração em contrário, o próprio andamento processual é acessível à parte, sendo desnecessária a requisição judicial. A princípio, não verifico qualquer irregularidade nos autos ou mesmo no processamento da ação penal que justifique o pedido de esclarecimento. Por fim, insurgiu-se a defesa contra o deferimento de expedição de ofício ao Tribunal de Justiça para que fosse encaminhada a cópia digital dos autos da Operação Centurião. Ocorre que, conforme referido pelo Procurador-Geral da República, a expedição de ofício à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas já havia sido deferida, decisão de folha 5911, 5922 e ofício de folha 5928. Assim, apenas determinei a reiteração da solicitação. Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao agravo. E a decisão foi unânime no sentido de rejeitar as denúncias. Os inquéritos não se transformam, portanto, em ações penais. Karina, já temos encontro marcado com nossos amigos telespectadores. Na próxima sessão do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue aqui na TV Justiça.